porque eu senti falta das escolas, aí eu falei. Mas aí, olha só, o que eu identifiquei? Todas as escolas já fizeram um diagnóstico. O ano passado nós tivemos resistência, inclusive, para fazer o diagnóstico. Tá? Então já teve um avanço. Bom, mas o diagnóstico sozinho não dá conta. Nós temos que avançar para além disso. Então, o que eu disse, inclusive foi uma sugestão, né, que eu pedi, que no trabalho que vocês viessem, você vai para mim agora para a gente já começar. Não sei se vai dar tempo, né? Mas a ideia era que vocês fizessem a consulta à escola e levantassem quais são os temas que estão sendo pensados pela escola. Por quê? Se a escola já elegeu, né? Por quê? Porque com o tema a gente teria condições de ajudar nesse movimento. E mais do que o tema, é o diagnóstico vindo para a gente pensar e problematizar isso para compor a rede. Porque a rede, ela não é assim. Ela vem da problematização das falas. Ela vem exatamente dessa que origina os conteúdos a serem trabalhados. Porque o ano passado nós fizemos esse movimento da rede. Só que a gente fez de um diagnóstico virtual. Lembra? Tá? Não foi de um diagnóstico real. Né? Então agora é problematizar esse movimento sendo feito a partir do diagnóstico que vocês têm. Claro que não vai dar para você pensar as 5 escolas aqui, mas pensa uma escola. E a partir daquela você, né, vai construindo as outras. E fazer a troca. Esse é o movimento que a gente pensou em fazer aqui. Ora, em relação à construção do eixo, do projeto, do tema, né? E a rede, ela é demorada? É. Ela é demorada. O tema de um projeto de ensino, rapidinho, no primeiro dia o professor diz assim, eu vou trabalhar isso. E aí está pronto o tema. Tá? Agora, isso pode ser do interesse e da necessidade dos alunos, não interessa. Eu vou trabalhar isso. Quando eu vou fazer essa coleta, esse é um movimento que a gente diz assim, mas quando que eu vou terminar? Está demorando? Se realmente esse é um processo, nesse processo eu estou aprendendo a ouvir os pares. Não é só o professor com o aluno, é o aluno com o outro aluno. A registrar, porque aí não é só o professor que registra. No caso de uma sala, quando o aluno está escrevendo ali para ele falar sobre a temática, ele está... É o primeiro movimento, Paulo Freire diz isso, né? É o primeiro movimento de conscientização. Ainda que seja uma conscientização num nível ainda bem superficial. Mas é o momento em que ele para pensar sobre a sua realidade. É um primeiro nível. Depois, quando ele socializa com o grupo, né? Que vai ali registrar e vai socializar, ele vai perceber que não é só a impressão dele, é dele, é do colega, é do outro. E às vezes são olhares que se confrontam, são olhares que se complementam, ou são olhares que se opõem aí nesse movimento. Né? Então, é um movimento em que eu estou aprendendo. Quer dizer, aprender a ouvir coletivamente, aprender a sentar em grupo, registrar o que se pensa. Isso é formação, não é só formação de ler e escrever, é formação política. Por que ela é formação política? Porque historicamente é cada um por si e Deus por todos. Aprender a ouvir, ter alguém que sistematiza o que o outro falou, um pequeno grupo, e depois socializa e registra, isso compõe um movimento de escuta, é formação. Como é que a gente faz plenária? Não é isso? Tá? Então esse é um movimento. Agora, quando eu entendo que aprender na escola é um ato cognitivo de cada área ensinando o seu, e pronto, acabou, aí eu não concebo isso com o processo de ensino-aprendizagem. Claro que é um processo que envolve ensino e aprendizagem de inúmeras coisas. E nesse processo eu preciso ouvir o educando, o que ele pensa, a realidade dele, de onde ele vem. Quer dizer, tudo isso são informações. Lógico que quando eu tenho isso comigo já de uma forma mais, né,
condensada e isso está bem claro para mim, eu posso agilizar esse processo junto com os alunos. Porque nós estamos num processo também de aprendizado. Vocês, coordenadores, professores e nós. Então, por isso essa demora no processo. Tá? Mas a gente teria condições de agilizar. Tem escolas que com certeza esse ano já conseguiu fazer mais rápido. E tem escolas que estão um pouco mais avançadas, não conseguiu fechar, mas já está quase fechando. Tem escola que está lá atrás ainda. Tem escola que nem tinha entendido no ano passado a diferença entre projeto e eixo. Ela tinha ido para trabalhar com o projeto porque o apoio tinha indicado. Então, já é um avanço no processo, mas é um avanço lento. Porque quando eu digo assim, vou trabalhar, mas eu vou trabalhar conforme o que eu queira, isso pode ser rápido. Mas a construção processual, ela é demorada. E história. Então tem duas. Só uma questão que eu acho importante. Assim, eu não estou criticando ninguém, não, mas eu, assim, a gente também não pode só falar assim do professor, porque fica, sabe, a preocupação a gente falar isso, porque primeiro, a gente tem que conhecer a teoria também, porque a gente trabalha. Sendo teoria, você não vai chegar onde porque quer, não. Se a gente também só querer entrar na prática, então, o ano passado nós fizemos um trabalho, o ano passado então nós fizemos um trabalho de um ano, que eu acho que nós discutimos aqui muito bem, aprimoramos, aprofundamos, tivemos essa possibilidade de ter acesso à PPP, porque a PPP também do outro que foi escrito tem que ser lido, tem que ser conhecido o que está lá. Porque também não adianta só a gente achar que vai chegar na escola e falar para a escola fazer, a gente tem que saber também um pouco. Agora, o que eu posso dizer é que se a gente tiver condições de acompanhar a escola mais de perto, porque 10 escolas fica difícil. Agora, você acompanhar uma escola e você vai ter resultado, vai. Por quê? Porque você vai discutir com o coordenador, vai discutir na formação. Sabe? Agora, o Paulo Freire está aqui na rede há quantos anos que vem se falando Paulo Freire? A Marilu estava falando, eu comecei a rir, porque essa história, gente, ela é antiga. Essa que eu estou trabalhando aqui. Você sabe quando que eu comecei a discutir eixo temático, projeto de ensino-aprendizagem e tema gerador nessa rede? Aí fica parecendo que começou hoje, ou ontem. Gente, tem quase 20 anos. Para grande Tem quase isso. Não, mas para a grande maioria começou ontem mesmo. Pois é, gente. Agora, são formas diferentes. Por que que eu falo isso? Porque uma coisa é discutir isso aqui. Outra coisa é chegar lá na ponta. Lá na ponta eu Então, quando a Renúzia falou do nosso projeto hoje, a formatação que ele tem, nós não temos pernas para chegar lá. O ideal é que a Gereja, centro de formação, chegasse lá junto com vocês, lá na ponta. Esse é o ideal, entendeu? Mas nós não temos essa perna para chegar lá, até pelo quantitativo. Hoje tem um pouco mais de gente lá no que eu venho cobrar para ir para a escola. Entendeu? Porque quando você está lá é que você vê em que pé que a escola está, que dificuldades que ela tem e o que eu posso ajudar nesse processo, que é isso que a Marisa está fazendo, que é isso que Márcia está fazendo, que é isso que Jaqueline está fazendo lá no processo. Esse é o movimento que deveria ser. Agora, tem um outro movimento que é fundamental aqui a gente entender. Porque também eu posso bater na mesma tecla, gente, mas se eu não... Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Alguma coisa fica, né? Mas, quando eu até mudo o discurso, mas não muda a prática, vai demorar. E às vezes, nem isso eu mudo, porque eu acho que eu tô bem assim. E quando eu acho que eu tô bem assim, eu não mudo. Tem duas mãos aqui. Eu estou aqui para discutir um pouco aqui com o Bel, porque eu estou voltando para a arte hoje depois de algum tempo, afastado, e parece que eu vejo que a discussão parada. Ela tá lá no Proeja ainda. Né? No Proeja era isso que a gente fazia. A última vez que fizeram no Proeja era isso, mas quando eu entrei na EAJA lá em 2006, aí estava o Paulo comigo, estava a Magdalena comigo, Rodrigo, tem muitos companheiros que estavam que eu entrei. A gente ia lá para o auditório da secretária discutir isso. Você estava lá apresentando esse temático, tema gerador. Parece que eu não vejo esses avanços dentro da instituição. Aí eu me pergunto, será que somos nós, da Cruz, que não estamos conseguindo
essa formação, da forma como deveria? Será que é a escola que é o problema? Porque também o coletivo da IAD não é um coletivo que muda, gente. Pra gente falar assim, no ciclo nós temos problema da rotatividade. Tem escola que eu peguei em 2006 que até hoje é o mesmo coletivo. Então, assim, por uma lógica, esse coletivo tem que estar craque. Não é pra gente estar discutindo essas questões básicas que é da proposta que não mudou a concepção da proposta. A gente reescreveu, mas a concepção continua sendo a mesma. Metodologia, a mesma. Então, assim, eu fico pensando onde é que está o equívoco. Quando a Maria Emília traz a questão da GERFOR, hoje, eu não sei bem como está a GERFOR, mas tem uma que a GERFOR era muito bom. Quando estava o centro de formação ali na Paranaíba, a gente ia para a formação. Eduardo era formador, Vilma era formador, Ivonete, que não está mais na rede, era formadora, e trabalhava isso. Chegava lá nos professores. Isso era uma coisa sistemática de qualidade. O único problema que eu diria da GERFOR era uma questão que ainda hoje a gente não resolveu. É que não atingia todo mundo. Não atingia era só todo quem mundo. queria. Que ia lá fazer o tem uma curso. coisa, quem queria? Será que era podia? Às vezes nem é porque queria só. Será que nós seremos que era contra tu, teve um período que era no contra tu. Mas teve período que foi no horário de trabalho, que também não era todo mundo que queria. Eu convido realmente a gente a pensar, e aí agora eu estou na frente da equipe da CREA Brasil, ele coordenando com eles, nós vamos sentar e pensar que a gente precisa pensar realmente como atingir esses professores. Alguma coisa precisa mudar. A escola precisa caminhar. Precisa, não pode ficar estagnada. A gente há 10 anos atrás. Porque eu estou na mesma discussão. Eu não perdi nada. Só faltou trazer o peso pro governo ali, ó. Só faltou o peso pro governo. Pega o tamanho Eu fico ouvindo todo mundo e pensando quanto é desafiador esse processo. Porque isso que o Marcos, né, traz, é real. Mas trazer a construção, eu ia até já dentro da equipe discutir isso, da gente produzir entre nós, produzir aqui entre nós, às vezes, a revisão temática, fazer esse exercício para fazer mudar, isso só vai ter sentido se também o coletivo se propõe a entender, do ponto de vista teórico, metodológico, o que é que está trazendo, o que é projeto de trabalho, o que é projeto de simplicidade, o que é temático. Porque se do ponto de vista a gente não conseguir trabalhar com eles essa questão da concepção teórico-metodológica, não vai compreender, porque eu não posso continuar fazendo, porque eu vou cair na mesma equívoco de pensar que ele vai para a escola, propõe um projeto de trabalho e faz o projeto de trabalho. Mas faz fundamentado em que concepção? Então precisa estar isso. E aí eu fico aqui imaginando, Maria Emília, se entre nós que estamos mais no processo de mediar todo esse processo de ensino-aprendizagem para que chegue na ponta, nós temos essa dificuldade. Ainda tem dúvidas entre nós no processo, e imagine para esse professor que está lá. Então, para ele vai ser muito mais fácil ser resistente e buscar o processo metodológico tradicional do processo. E aí a centralidade não é nem na aprendizagem. Eu ouvi ela falando baixinho que é no conteúdo. No conteúdo que alguém na educação bancária colocou para ele, e é um conteúdo que nem não é do interesse dele. Não é o professor, muitas das vezes, não faz, o educador, essa reflexão, se o conteúdo, o conhecimento é de interesse dele, que se ele fizesse pelo menos, nem isso é feito. Então alguém colocou, foi feito assim, então a gente vai continuar nesse processo. É todo mundo? Não é todo mundo. Tem muitas colegas, companheiros que estão buscando. Agora, a rigidez para mim é assim, Maria. Por que eu optei por estar aqui hoje nesse processo com você? Porque eu achei que isso é muito bacana. Porque você não vê isso em outro lugar. Você não vê essa discussão aqui, e só isso vale eu estar aqui. Então esse sofrimento que vocês trazem também é o meu sofrimento, é o sofrimento de todos que estão aqui. Porque acredita que esse processo é um processo que, apesar de lento, a gente gostaria que fosse um pouco mais rápido no processo da condição de compreensão e fazer, sabe, Angelita? É um processo necessário, porque quando você vai, eu estou vindo de uma fala lá em Campos Belo, com o pessoal, os professores, os alunos, que ainda todo mundo tem, a maioria não tem formação inicial, né? E que não vê falar desse processo, que nunca teve uma formação, que a primeira formação chegou lá hoje, essa semana. Então, assim,
Você vai tem gente que trabalha no Estado, que eu sei, que essa discussão ela ainda é mais demorada ainda, num processo maior. Então, assim, nós estamos fazendo história nesse processo. Pode não ser, porque, como você bem colocou, tem professores que estão saindo, estão quase cansando, estão nesse processo há muito tempo, mas nós estamos chegando com professores que também vai vir para esse processo. Então, acho que tem que ter a rigidez metodológica que nós estamos tendo, persistente nesse processo, de continuar buscando, de continuar lendo, se é Hernandes, se é Vasconcelos, se é a Emília aqui, né, que traz né, você que tem a maior referência aqui da questão do eixo temático, depois avançar para o tema gerador, que é o que vem bastante com feio, mas eu acho que vai ter que ter essa paciência, acho que nós precisamos entre nós, exercitar o processo da paciência e dessa construção. E aí eu concordo com você, Marcos, no sentido de que está tendo entre nós essa compreensão teórico-metodológica um pouco mais tranquila entre nós, a gente começar assim entre nós construir essas redes, essa redução e também começar a construir com eles. E aí eu vou dizer, o tempo nós vamos ter que criar estratégias lá na escola com o coletivo para fazer. Por que não ao processo de formar? Por que eu estou no final do semestre e ainda não consegui? Qual o tempo, qual foi a estratégia que eu utilizei lá, o coordenador, eu apoio com o coordenador e com esse coletivo, do início das aulas até agora, para fazer essas voltas, né? Então, assim, eu sei que é difícil, é complexo, mas precisamos pensar sobre isso. Com essa é ação, reflexão e ação. O que está acontecendo? A gente foi lá na ação, voltou para a reflexão e tem que voltar na ação de novo, porque senão interrompe o processo. Se a gente ficar só vai lá e escuta, chegou aqui, estamos debatendo aqui, vamos voltar para a escola com esse debate, é assim que muda a realidade. Se não for desse jeito, não vai. E essa compreensão que a gente tem de querer aprender as coisas, isso não acontece dessa forma. É refletir mesmo sobre esse trabalho, e é isso que a gente está fazendo aqui hoje, não é, professora? Refletir sobre esse trabalho. Por que esse trabalho não está chegando lá? E aí a gente pensar autonomamente como é que a gente vai fazer para que esse processo lá mude. Se a gente não fizer essa reflexão, não vai mudar nada. Não. Vai continuar do mesmo jeito. E é isso mesmo, Magri, nada de pressa. Eu vi. Foi a cacetada, a vídeo cacetada dela. Então, ei, Marcos, mas é assim mesmo. Eu acho que igual o Marcos ali falou, ó, é ação, reflexão e ação, tem que pensar. É igual a colega falou que há 10 anos era dessa forma. Uai, mas por que tá dessa forma? O que tá errado? Então tem que refletir lá, agir, voltar para a reflexão para mudar essa realidade, porque senão não vai mudar mesmo. Agir, vai ter que agir lá, é lá. Professora, só quero fazer um arremate final. Porque eu não vou falar mais não. Eu não vou levar. Porque toda vez que eu falo, eu polemizo demais. Não, Marcos, mas é assim. É interessante porque no início você não falava. Eu acho interessante. Você lembra? Na passada eu também não falava. Eu estava se apropriando. É para fazer as perguntas. Agora é legal. Porque assim, professora, gente, eu quero que vocês entendam que assim, eu não sou contra a formação teórica. Eu estava falando para a coleguinha aqui, para mim, não desmerecendo meus coleguinhas da Gereja, da GEFOR, mas a formação, o estudo começou agora para mim. Da parte teórica, não desmerecendo, porque a gente teve os momentos de discussão em grupo, a gente discutiu a proposta e tudo mais, mas assim, quando a gente começa a esmiuçar, aí a senhora começa a falar, aí os problemas começam a pipocar, aí você vai lembrando da escola, você vai lembrando da fala do professor, você vai lembrando da fala da coordenadora, aí bate o desespero mesmo, porque a gente que está ali acompanhando de perto o processo todo, não é que a gente queira que seja assim instantâneo, não é isso, gente. Por favor, não pensem nisso e nem pensem que agora a gente vai virar como é que eu posso dizer assim, um fazedor de eixo temático, sei lá, um tarefeiro. Não é essa a intenção da minha fala. A minha preocupação é justamente da gente aliar essa teoria toda que a gente tem aqui, com tudo que a senhora está pontuando, que foi algo que a gente já construiu, que os meninos construíram lá na Gereja, que a gente comparou numa formação, que a gente discutiu, tudo bonitinho, para sair desse discurso teórico e encarnar isso. Como? Com esses desafios todos que eu levantei aqui, que eu acredito que os colegas concordam e tudo mais, e a gente sair do que a colega falou lá, de
da discussão que já está sendo feita há mais de 20 anos, né? Então, assim, eu só quero deixar claro, viu? Não, Marcos, eu Mas, olha só, eu acho que essa discussão de mais de 20 anos ajudou a gente a pensar Sim. essa estrutura de formação. Uhum. Por quê? Porque antes você fazia um movimento em que você trazia um pequeno grupo, quem queria. Esse pequeno grupo de quem queria não muda lá sozinho. Não. Então nós precisamos atingir todo mundo. Ainda que a gente não consiga mudar todo mundo de uma vez. Mas a gente precisa fortalecer esses que querem lá na base, lá na escola. E como é que a gente vai fazer isso? É trabalhando teórico e prático. É os dois movimentos, sim. Mas a gente precisa ter essa clareza entre nós, né? E com o grupo de coordenadores, de professores nesse movimento. Então aqui só para fechar, gente, ó, na diferença do projeto de trabalho, com o projeto de ensino-aprendizagem, em relação, poxa, bonitinho, sai daí, em relação aos conteúdos, nós vamos ter, é onde a gente vai definir, né, a partir da realidade, da análise da realidade, o que vai ser ensinado, sob que perspectiva, para e com quem, abordando então, tanto conteúdos atitudinais, como procedimentais, quanto os conceituais. Né? Então aqui o conhecimento vai se dobrar em dois eixos. Tanto que o professor domina, tá? Que é o conhecimento técnico-científico, conteúdo, a sua gente, quanto à articulação interdisciplinar aí, e as representações que os alunos têm. Por quê? Porque precisa ver o que ele sabe e o que o professor sabe. Então, fazendo esse movimento, o trabalho com o tempo, com o projeto de ensino-aprendizagem. E diz, então, respeito a essa relação. O que ele já sabe? E como é que ele vê esse objeto? Como é que ele vai pensar esse objeto? Né? A partir dos conhecimentos prévios e como é que o educador pode ir ajudando nesse processo. Tá? Na relação do conteúdo com a questão do eixo temático, trata-se de uma organização curricular flexível, transformadora, e os conteúdos são sequenciados e estruturados de acordo com cada disciplina e adequado ao nível de aprendizagem dos educantes em uma perspectiva interdisciplinar e dialógica, podendo ser organizado em forma de rede. Então é o todo, e aí cada um vai se vendo ali dentro. Todos vão ser assim, tá? Você pode organizar isso numa sequência de conteúdos, subtemas e conteúdos gerais? Pode. Em rede? Pode, mas aí é a escola que vai organizar esse olhar. Como é que ela pensa e como é que ela quer que isso seja feito. A avaliação desse trabalho, a metodologia desse trabalho, olha, aqui, no caso do projeto de trabalho, partes do tema ou de um problema que é sempre negociado com a turma. Por que de um problema? Pode ser um problema? Pode. Pode ser um tema que não é um problema? Pode. Tá? Só que é definido por onde? Pelas demandas, necessidades dos educantes. E daí vai iniciar-se o processo de pesquisa, da problematização do tema, da seleção das fontes de informação, estabelecer relação com outros temas, articular com o conhecimento vivido que esse aluno já domina, realizar nova síntese e avaliar o que aprendeu. Trata-se de uma atividade de pesquisa com escolha e formulação de problemas, porque é onde você vai problematizar, seja o tema ou o problema advindo da realidade. É dali que vão surgir as análises dos dados, a construção de hipóteses, a experimentação e avaliação desse processo e a construção de desenvolvimento dos educantes, sob a coordenação dos professores. O trabalho ele é todo interdisciplinar, tanto na construção quanto no desenvolvimento de cada aula, de todo o processo. A metodologia do projeto ensino-aprendizagem parte da análise da realidade, que aí vem do sujeito, do objeto e da realidade social, né, onde se encontra esse sujeito e esse objeto. Então, que é constituído como um processo investigativo para viabilizar a avaliação das formas de mediação, que é formas de mediação para
o Celso Vasconcelos é como é que eu vou trabalhar isso no âmbito do conteúdo, no âmbito da metodologia, né? Todo esse processo. Como será desenvolvido o trabalho? Onde vai ser desenvolvido? Com o quê? Com quem? Quando? Né? Quais são os recursos que vão ser utilizados aí? Quem vai desenvolver cada etapa desse processo? Quais são os princípios metodológicos que sustentam essa prática? Um trabalho coletivo, interdisciplinar, transdisciplinar, envolvendo processo de campo, de pesquisa, de campo ou não, só de teorização, de buscar o que já se sabe sobre aquilo, produção de registro com os alunos, vai ter, não vai ter, qual vai ser o produto final, né, desse projeto ao longo do processo, a apresentação do produto final, a síntese e generalização e quais são as etapas que vão ter de desenvolvimento desse projeto. Então é ali que eu vou definindo, né, na metodologia todo esse processo. Então eu tenho, partindo do macro, que é o diagnóstico, educando da realidade do objeto, que é o próprio processo de ensino que se quer aprender, né? Depois eu vou montar ali o plano, né, do próprio projeto, envolvendo quais são os conteúdos, quais são as metodologias que vão ser desenvolvidas, formas de avaliação no processo e ao longo do processo e ao final, e depois envolvendo o cronograma e a avaliação, certo? Bom, a seleção das falas significativas é o ponto de partida aqui na metodologia. Por quê? Porque você faz o diagnóstico e é a partir dessa escuta que eu preciso, enquanto educador, ver o que vai ser ensinado. O que vai ser ensinado não é tudo que foi falado. É quais são as falas que são consideradas significativas. A partir de que critérios que elas são significativas. Significativos porque representam a fala de uma comunidade, representam os problemas ou não daquela comunidade, mas que traduzem o olhar de uma comunidade, né? Então, assim, tem critérios nesse processo. As falas, elas vão, a partir das falas, possibilitar elencar os possíveis temas. Esses temas vão ser devolvidos, por isso que eles chamaram de pré-temas, aos educandos, né? Para se escolher qual vai ser o eixo, ou quais serão os eixos. Porque eu posso, às vezes, definir num semestre, nós vamos ter 4 eixos. No primeiro semestre, eu vou trabalhar 2. No segundo semestre, eu vou trabalhar mais 2. Ou eu vou trabalhar um nesse semestre, o outro no outro semestre. Quer dizer, eu já elejo as possibilidades de temas. Não significa que eu vou trabalhar todos nesse semestre, tá? Bom, depois de feito isso, a escolha do eixo, a elaboração da rede, que aí é feita pelo coletivo de professores, a redução temática, planejamento e execução das aulas e atividades. Também de forma interdisciplinar, resultando, né, ressaltando o trabalho coletivo. Então, como é que se dá a elaboração da rede? Isso aí foi bem detalhado conforme que está lá nos textos que a gente já viu, né? E que está na PPP também. Então, o grupo de professores passa a desdobrar os subtemas, articulando os núcleos centrais de conhecimentos e conceitos. A partir do quê? Você não fez a problematização da fala? Ao problematizar, não vem quais são os conteúdos que eu preciso trabalhar, quais se fazem necessário dominar para possibilitar a compreensão e análise da realidade, no âmbito local, micro, macro e volta ao local para intervenção, estabelecendo a sequência programática entre si, né? E dando uma visão geral do tema. Então, os subtemas, os desdobramentos serão organizados em uma rede interdisciplinar. Aí é feita a redução, onde cada área vai se ver, vai ver interlocução com as outras áreas, né? Sabendo aí quais são os saberes necessários que cada um trabalhará e negociando as interfaces. Bom, feito isso, nós vamos possibilitar a ampliação das ações interdisciplinares, sequenciação de conteúdos, e aí é que vem o planejamento. A cada aula eu retomo, a partir de uma fala, o que vocês pensam a respeito disso, o que vocês sabem disso, o que precisa saber. Traz um novo conhecimento, né? Saberes sistematizados, e a partir dos saberes sistematizados, nós vamos fazer estudo, habilidade, aprofundamento teórico e o plano de ação. São as etapas dos eixos. Tá? Por fim, a avaliação, que é a última categoria, né? No caso do projeto de trabalho,
ela está centrada nas relações, na internalização dos conceitos, habilidades e nos procedimentos. Lembrando que essa centralização nas relações, porque quem estabelece é o educando, portanto, o que ele aprendeu? O foco não era na aprendizagem do conhecimento, então o que ele aprendeu, o que ele não aprendeu, o que ele precisa dominar ainda. Né? E, no caso do projeto de ensino-aprendizagem, englobar 3 aspectos: trabalho com conhecimento, relações interpessoais e a organização da coletividade. E durante todo o processo tem o registro do processo e do produto, né? Seja através, né, de portfólio, seja através do acompanhamento com registro de diários, quer dizer, há várias formas desse processo de registro aí, né? Hoje, com a tecnologia, você tem, né, isso pode ser feito até filmando, né, no próprio processo. Diversidade de instrumentos de atividades e de avaliação que demonstram diferentes formas de expressão dos educandos e sua efetiva participação democrática no trabalho com eixo temático. Então, assim, aqui a gente tentou fazer o que é um, o que é outro, o que distingue um do outro. Depois vocês podem fazer só um ou só o outro, né? Depende do que a escola estiver trabalhando e queira aprofundar. E aí é interessante ver o que é disso e onde é que nós estamos. O que ainda falta? O que a gente pode avançar nesse processo? Né? E aí é a partir do que os coordenadores apresentaram, né? Que era a nossa atividade de saber. Mas, Maria Emília, a diversidade de instrumentos, a diversidade de instrumentos de avaliação em todos também, né? Sim. A diversidade de instrumentos de avaliação demonstra as diferentes formas de expressão dos educantes. Isso aí serve para todos, né? Isso serve para todos. Então, isso não é diferente das outras metodologias. Ocorre que aqui, olha, você tem que necessariamente... Mas está avaliando. Ocorre que aqui... Do projeto. No projeto você A versão do... esse projeto de trabalho, você engloba necessariamente esses 3 aspectos do trabalho de projeto de ensino-aprendizagem. Significa que você não pode ter isso aqui? Pode, mas esse é um foco que o autor apresenta. Por que nós focamos nisso? Porque é o foco que o Celso Vasconcelos apresenta. Tá? E aqui, no caso do trabalho com eixo temático, o foco é uma avaliação que, durante todo o processo, isso também vai acontecer nos outros 2, mas com uma diferença, tá? Aqui pode haver a intervenção na realidade. Nos 2 outros casos, você não tem esse foco. Essa proposta. Você trabalha diretamente com a realidade aqui. Tá? Então você tem esse movimento. Na Ok? verdade, a maioria, porque muitas escolas não querem ter um gerador, justamente porque tem intervenção. Então eles vão para o eixo temático, mas uma proposta não de intervenção na realidade, só de reconhecimento da realidade, mas não de intervenção. Pelo menos quem conversou, as escolas conversaram foi sobre isso. Então a gente até quer ir para o eixo temático, já que não tem a proposta de superação da dificuldade. Só por isso que acaba ficando meio para cá também na tempo de avaliação. Porque ele não faz a devolução para Não, verdade. A intervenção é do sujeito. Sim, mas não tem intervenção lá na realidade, é individual. Eu percebo, só que não necessariamente vai mudar o espaço. Eu sozinho, né? Ok? Então aqui, olha, gente, é uma visão que a gente trabalhou a partir do que os autores trouxeram, né? Claro que aqui é bem simplificado, né, gente? É um quadro de 2 páginas, tentando fazer um mapa de que a gente discutiu aí com vários materiais. Tá? Isso aqui, com qual intencionalidade? Para que a gente possa perceber, a partir do olhar que os coordenadores apresentaram para nós, o que é que a gente já conseguiu avançar? O que a gente precisa avançar? E o que a gente precisa desconstruir e refazer nesse processo? Né? Então, eles apresentam, pelo que a gente viu ali, todos já conseguiram chegar no diagnóstico. Todos, sem exceção. Agora, esse diagnóstico é o mais correto possível? Não, mas foi o possível de ser construído. Eu acho que isso também a gente tem que ter clareza. Né? E o que a gente vai fazer com isso que está aí nas nossas mãos? Tá? E repensar também, quem já chegou lá no final, nesse processo conseguiu aproximar mais do quê? Porque às vezes eu estou falando, eu estou trabalhando com eixo, eu estou bem
num projeto. É até para ter um pouco de clareza nisso. Para não fazer, né? Tem gente que está fazendo contra-tema do eixo temático. Só se eu estiver trabalhando a partir de um eixo, não, a partir de um eixo temático que seja um problema. Aí eu tenho que ter contra-tema, senão não. Se eu estiver trabalhando com contra-tema em projeto, tá errado. Não tem contra-tema em projeto. Tem problematização do tema. Porque o contratema pressupõe o quê? Eu tenho um problema, realidade concreta, sobre o qual vou me debruçar para trabalhar, intervir, transformar. Nenhum dos dois tem essa, nem o projeto de ensino-aprendizagem, nem o projeto de trabalho. Tá bom? Então eu estou trabalhando mesmo sem saber, estou trabalhando com tema gerador e falando que eu estou trabalhando com projeto. A confusão. Ué. Tá bom? Olha só. Nós estamos fazendo esse movimento de, a partir dessas discussões todas no encontro de apoio, tentar delinear, tentar levantar a pauta e o planejamento do encontro ampliado. Me parece que Marcos Paulo já levantou aí uma possibilidade de desdobramento desse trabalho. Mas nós não esgotamos as possibilidades da pauta de hoje. Para chegar naquilo que o Marcos Paulo apresenta, de problematizar um diagnóstico real e construir junto uma rede ou a construção de um projeto, eu não sei se uma coisa, é claro que está implicada, mas não sei o que tem que vir primeiro, professora Maria Emília. Mas é de fundamental importância essa análise aqui desse material, sobre essa perspectiva que a Maria Emília está trazendo. Hoje, nós temos de tempo meia hora. E nós temos uma demanda grande de trabalho. Então, seria fazer a análise desse material, por escrito, levantando demandas para o acompanhamento, para a formação, para o estudo lá na escola, orientações, a partir do que o coordenador pedagógico conseguiu descrever do desenvolvimento metodológico lá em sua escola, à luz das metodologias aqui sintetizadas nesse quadro. Que rumo que a gente toma? Nós vamos fazer essa análise hoje. Mas hoje não dá nem. E nós vamos delinear o planejamento do encontro ampliado. Sobre o encontro ampliado, o que eu posso antecipar para vocês é que a gente já tem o compromisso de trazer a devolutiva do portfólio do ano de 2016. Nós vamos fazer no próximo encontro. Então, isso já é pauta. Uma perspectiva de qualificar esse processo para 2017. Esse já é um ponto que está posto pela gerência, pelas duas gerências. Primeira pergunta, onde será? Ele vai ser coletivo? Com assim? A proposta de apresentação do portfólio? Se a gente levantar aqui a pauta e achar que é importante ser coletivo, no momento ser coletivo, em que vocês, sim. a Gereja e a GERCOR está fazendo essa devolutiva, os apoios fazem a continuidade desse trabalho que a Maria Emília propôs iniciar agora, nesses minutos que estão faltando. Gente, eu tenho uma sugestão. Fala. Eu acho que seria interessante vocês pegarem o material, olharem a partir disso aqui, o que é que vocês visualizam. No encontro seguinte, vocês estarão com os coordenadores aqui, que podem ajudar, inclusive, a ver, olha, não, mas a gente já está para além disso, a gente já chegou nesse elemento. E aí ajuda aqui a enxergar e a ver onde é que está e o que é que vocês, junto com o apoio, dizem para nós assim, a gente está aqui e a gente precisa do apoio de vocês nisso. Mas a sua sugestão é que esse apoio faça individual ou no grupo da CREA? Eu sugiro que essa primeira análise vocês façam individual. E depois, na hora que os apoios, os coordenadores vierem, vai ajudar a complementar aquilo que vocês começaram a fazer. Porque aí vocês estão fazendo a partir da conversa deles que está ali, mas pode ser que já avançou. Só um segundinho antes de você falar, até porque, professor,
É nesse sentido que eu quero dizer. Inclusive, aqui, ó, tem algumas escolas que, é claro que, por mais que a gente quisesse, o coordenador não ia dar conta de trazer todo o processo que estava sendo feito lá. Mas tem algumas coisas que parece que faltaram, assim, que deveriam estar aqui. Por que não estão? Outra coisa, tem apoios que não conhecem essas escolas, ok? Nem conhece a área. Isso. Então eu acho que tem... Sim, mas eu acho que tem demandas, então, nesse sentido também de conhecer esse espaço, nesse acompanhamento e ampliar isso nesse outro momento de formação, que é com o coordenador, como a senhora disse, professor. Então, é nesse sentido que eu estou dizendo. Especialmente esse material nos mostra que é importante o que a senhora está propondo. Bel quer sugerir e você também. Eu penso que esse material vai ser excelente a gente estar de mão cheia, principalmente com essa equipe que está modificada dentro das coordenadorias. Tem coordenadoria que tem apoio aqui no não tem? Está na Charles, eu sei que tem que estar lá no movimento. Tem apoio, como na Brasil, que está voltando para a EAD, tem uma coisa que não conhece as escolas mais daquela realidade de todo formato. Era importante que a gente exposta desse material, mas com o tempo eles estão também com quem está e ter essa socialização. Acontecer de uma forma mais criteriosa, até para a gente ter um vazamento suficiente para falar aqui na piada, né? Sim, exatamente isso. Gente, vocês não estão entendendo. As meninas também tinham. As meninas que estavam acompanhando. Mas elas foram embora. E hoje na CRE, nós estamos com 4 que estão chegando hoje. Nem reunião interna, a gente está passando as orientações de 2017, aquele resumão que nós temos, eu não fiz ainda com eles. Foi sexta-feira que eles receberam a escola. Então a minha preocupação é essa. Você quer fazer essa Mais sugestão? um motivo. Eu acho que para vocês começarem, hoje vocês vão ter vão ter o retorno na CRE para pensar sobre isso. E no próximo encontro, junto com esse apoio, junto com esse coordenador. Essa é a minha sugestão, né? Não sei. Isabel, faz a sugestão. Eu imaginei que cada em 26 minutos é claro que dá para, né? 26 minutos é bem complicado. A gente fala, agora se sente não fazer, né? Tá, não dá para fazer, mas dá para levar o material para crer, dá para fazer a mesma proposta que foi pedida para fazer aqui, e a socialização para mim, mesmo sabendo, Maria Clara, que você tem 4 apoios que estão começando, o Max Paula é muito macaco velho, então já está eleito o Max Paula, na unidade de Jardas, para poder pegar um exemplo de uma escola e colocar para a gente do começo do encontro. Ele faria, e aí para mim, Vladimir, eu não sei se eu estou enganada, mas para mim não teria problema nenhum se a gente começasse o encontro com uma coisa que chama socialização de experiência, de pelo menos uma escola por unidade ser avaliada por um apoio, avaliada nesse sentido, tá? O que a escola produziu foi isso, e assim, vocês têm essa semana ainda para poder conferir onde é que a escola está de verdade. E aí passar para o grupo. Que hora, deixa eu dizer isso. Aí essa exposição seria feita pelo apoio dessa. Seria pelo apoio. Bel, eu não sei a realidade das outras 13, eu vou falar da nossa. Nós estamos com uma demanda de análise de PPP. Nós estamos com demanda de escolas que estão passando por alteração, não só a questão de apoios novos, justamente, assumência de escola nessa... Manhã, tarde e noite, não tem como ir em todas as então, escolas. Então assim, assumindo modalidades novas, então assim, eu estou falando pelo grupo que eu participo. Não me nego a fazer a socialização, eu acho que é riquíssimo, eu acho que é interessante. A gente teria para fazer análise aqui, seria uma então, hora. pois é, não assim, porque eu tô... Vai ter uma hora. Você tá não, assim, eu estou tentando colocar assim, assim como todo mundo sugeriu, e a Renúzia acabou de pontuar que o portfólio é um item de pauta da próxima formação com os coordenadores. É o segundo momento, não? Eu acho que seria interessante
já que a gente precisa fazer um delineamento, né, fazer um direcionamento das falas, eu acho que todas as discussões que foram levantadas aqui podem ser itens a serem destrinchados na próxima formação, em falas onde a professora Maria Emília, como fez agora, fez todo um detalhamento, tudo uma exposição, e foi muito rico. Por quê? Por mais que a gente tivesse discutido, que a gente tivesse lido, isso tudo traz à tona uma série de questões que estão, que nem eu fico pontuando aqui, ó. São realidades e problemas que a gente vivencia todo dia no acompanhamento, quem vai para a escola. Então, assim, é uma questão que eu acho que precisa ser tocada durante, que haja um momento de abertura de fala para os coordenadores, para que eles também, além do que já escreveram, também tenham o direito de expor oralmente as suas pontuações. Porque eu acho que a partir daí, do que os coordenadores pontuarem, da experiência que for socializada, porque eu acho que pode ser um item de pauta, a socialização de experiência exitosa lá do eixo temático, uma escola só. E da mesma forma que o coordenador também, durante uma fala sua, pode levantar uma problemática e eles podem se posicionar também. Que eu acho que a partir daí, esse momento de formação, ele enriquece, e aí quando nós tivermos a oportunidade, num outro momento, para construir a pauta de formação na escola, os coordenadores, nós vamos estar com a informação, entre aspas, não vou dizer nós, porque eu não posso dizer se os meus colegas vão conseguir fazer essa apropriação de tempo, porque a demanda de trabalho deles realmente também é grande, para a gente construir a pauta de formação na escola. Então eu acho que portfólio, a apresentação da experiência exitosa e até mesmo um levantamento prévio de problemas dentro da questão metodológica pode ser um item que, por exemplo, os equívocos que nem a senhora apontou sobre a escola que ao invés de estar fazendo eixo temático, está fazendo projeto de ensino-aprendizagem. Então assim, quais são esses equívocos mais comuns que a gente encontra, né, dentro da execução da proposta metodológica? Então assim, eu acho que são questões que precisam ser pontuadas, né, para que sejam evitadas, e às vezes a escola se identifica, realmente, acho que a gente está fazendo projeto mesmo. Na sua fala hoje, eu comecei a visualizar uma série de questões que são orientações que precisam ser dadas durante o acompanhamento. Então assim, é uma sugestão que eu dou, que eu acho que seria interessante trabalhar dessa forma, e a segunda parte do encontro ficaria para a gente organizar, e aí a gente pode sentar depois, claro, lá na unidade, a gente ver uma forma de trabalhar com os meninos, que eu acredito que nesse primeiro momento, para eles irem para a formação sozinhos, é uma situação bem delicada. Então assim, eu acho que é uma coisa que a gente precisa pensar, que aí depois tem que ver com o centro de formação, com a gerência de formação, com a gerência lá de educação de jovens e adultos, uma forma de a gente estar se ajudando, né, e estar trabalhando em conjunto, porque nessas horas a gente também precisa ser companheiro. É a minha sugestão. Ele está sugerindo é que a Maria Emília faça esse mesmo processo, junto com os coordenadores na próxima formação, e a gente junto novamente, você vai mais uma vez ter esse acesso, ouvir essa fala, tirar as dúvidas, mas ao mesmo tempo a unidade vai fazendo já com material, passa esse material das escolas, ela já vai trabalhando o que a escola apresentou, se está coerente, se não está coerente, para no próximo momento fazer já levantar isso lá na formação, lá na escola. É isso, Marcos? É isso, né? Não, mas aí ele também pegou a questão levantada pela Bela, de uma escola do CRE fazer a apresentação desse trabalho que seria feito hoje. É isso? A minha proposta foi essa, que se analisasse o trabalho de uma escola. Por quê? Não tem obrigação de ser uma escola exitosa. Sim, uma experiência. Né? Mas assim, eu entendo que no grupão, começar com esse trabalho que a Maria Emília fez aqui, ele vai ser super cansativo. Desculpa eu falar isso. Assim, eu entendo que não seria a melhor proposta. Isabel, foi o que eu estava colocando para o colega aqui, é o seguinte, se chamar o coordenador para ele de novo ver o que ele já viu, ele vai falar, o que eu fui fazer lá foi perder meu tempo. De modo prático, eu penso que precisamos saber o que o coordenador sabe, para ver se há necessidade de retomar. Porque se a gente retomar sem saber o que ele sabe ou não,
ele vai falar, e fui lá à toa, perdi meu tempo, fui lá porque você está detalhe, à toa, é tudo a mesma coisa. Não é isso que a gente ouve dos coordenadores? Ou só eu? Se tivesse a visão, a dificuldade Você está propondo que essa análise seja feita? Não, eu não. Não, você não fez proposta nenhuma. Não, mas a minha proposta foi não fazer a Maria não fazer uma essa retomada fala, a princípio. Sim. Sim. Tá, mas eu não estou fazendo questionamento. Chegando agora e fez questionamento. Esse trabalho já foi feito com os coordenadores de pontuar essa diferenciação? Não. Dessa forma, não. É num movimento que não termina, entendeu? Porque isso foi feito na perspectiva de ele analisar e relatar a proposta metodológica em desenvolvimento da escola. E aí esse relato traz pra gente furos. É a hora de retomar o conhecimento teórico a partir do que a prática indica. Sem falar, Rosa, que esse quadro tem que acontecer. Olha só, esse sentido tem que fazer. Deixa eu só fazer uma questão para vocês, só de encaminhamento. Maria Tomé, Unidade Maria Tomé. Unidade Maria Tomé não está pedindo isso. Unidade Maria Tomé, todos já fizeram diagnóstico. E o que eles estão pedindo? Como ajudar a fazer a rede interdisciplinar e depois da rede a redução temática. É isso que eles estão pedindo. Unidade Brasil de Ramos. Unidade Brasil de Ramos. O que eles estão pedindo é como é que vivenciar a construção da seleção da rede temática. Esse é um dos desafios que está muito presente nas várias falas deles aqui, né, desse processo. Tá?